Questão 5. Na figura abaixo, para vocês aí agora que estão vendo não tem nada abaixo, mas já vou mostrar. As retas S e R são perpendiculares e a circunferência tem raio A e é tangente às duas retas. Os pontos A e B da circunferência são tais que... Então tem uma série de condições. OA e B são colineares. O ângulo entre as retas OA e R é menor do que 45 graus. E a medida de AO é 1/3 da medida de AB. Bom, então deixa eu mostrar aqui a segunda parte, não cabia aqui para vocês verem. Eu vou primeiro mostrar só a primeira parte aqui, depois a gente bota as condições com a figura, tá? Então nós temos isso aqui, ó. Acho que dá para ver a figura junto. Dá, né? A figura abaixo, as retas S e R, talvez pequenininha aqui a reta S e a reta R, elas são perpendiculares, tá? Como se fossem dois eixos, né? Perpendiculares. E a circunferência tem raio A, a letra A. Ela é tangente às duas retas, tangente aqui e aqui. Os pontos A e B da circunferência têm certas propriedades. Então veja bem, são propriedades sobre esses dois pontos, né? Quais são as propriedades que a gente tem? Vamos ver se a gente consegue ainda colocar tudo. Acho que agora não vai dar, né? A gente pode ir descendo aqui, ó. A primeira parte diz assim, ó. O, A e B são colineares, tá? Para entender que a figura é isso mesmo, estão numa linha reta. Depois, o ângulo entre as retas OA e R é menor do que 45 graus. Na verdade, é porque isso é uma informação que a gente vai ter que usar depois no que a gente vai ser pedido no problema. Que na verdade o problema poderia ter uma segunda situação com uma reta com um ângulo maior, uma situação que seria mais ou menos parecida, não dá para perceber isso agora, um ângulo maior que 45 graus. Então essa informação vai ser importante, vocês já vão ver por quê. E outra informação que é muito importante, a medida de AO é 1/3 da medida de AB, tá? Então o AB é 3 vezes AO, certo? AB igual a 3 vezes OA ou AO. Ok. O que se pede no problema? O que se pede é o seguinte, ó. Primeiro, são duas coisas. Calcular a distância OA em função do raio A da circunferência. Quer dizer, calcular isso em função do raio. E B, calcular a razão entre as distâncias do ponto A às retas R e S. Então, na verdade, existe uma distância de AR e uma distância de AS. Que essa razão, já vou apresentar para vocês uma figura para o item B, uma figura maior, vocês vão ver o que a gente quer calcular. Esse problema, né, para quem já estudou geometria analítica, poderia pensar que é um típico problema de geometria analítica. De fato, né, você pode resolver o problema usando geometria analítica. Você tem que equacionar a circunferência, né, você tem que descobrir qual é essa reta, sendo o dado fundamental ali é que AB é 3 vezes OA, né, e fazer uma série de contas, mas não é necessário usar geometria analítica. Nós vamos ter que fazer muita conta, vocês vão ver, mas não é necessário fazer isso, a gente pode resolver por pura geometria. Então nós vamos começar fazendo o cálculo de OA, tá? E para isso eu vou usar essa mesma figura ampliada aqui um pouquinho. Depois eu vou usar novamente uma outra figura um pouquinho mais com mais detalhes que eu vou precisar, tá? Vamos chamar esse ponto de tangência, vocês vão ver na próxima figura, já vou chamar assim de T. Depois eu vou dar um nome para esse aqui. Mas isso é suficiente. Podia ter chamado esse ou outro. Tanto faz. Repare o seguinte, eu quero calcular OA em função do raio. Se aqui é um ponto de tangência, reparem que essa distância aqui, ó, essa distância é o raio, né? Isso aqui é A. Isso aqui é o centro da circunferência, isso aqui é A. Essa distância aqui também é A, até esse outro ponto de tangência. Ou seja, essa distância aqui, de O a T, também é A. Isso aqui é o Azinho, é o raio. Tá? Na verdade, essa figura que está aqui é um quadrado de lado A. Aqui é A, aqui é A. Né? Aqui é perpendicular, porque aqui é perpendicular. Vejam bem, aqui é perpendicular, aqui é perpendicular. Tá? Aqui é perpendicular, porque eu tirei ponto de tangência. Por ser ponto de tangência, lembre-se de resultado, né? Que no ponto de tangência numa reta com uma circunferência, a reta é perpendicular no ponto de tangência ao raio ali. Então aqui é perpendicular, aqui é perpendicular, aqui é perpendicular, aqui só pode ser perpendicular, tá? Vocês teriam basicamente um retângulo, mas como esse retângulo tem dois lados
consecutivos que são iguais em comprimentos, então ele tem que ser necessariamente um quadrado. Bom, mas o que interessa é que isso é A, isso é A, isso aqui é A. E agora eu vou usar um fato da geometria, né, geometria sintética mesmo, né, nada de geometria analítica, que é o seguinte, é chamado potência de ponto. Potência de ponto diz o seguinte, que o produto dessa distância, OA, dado um ponto aqui no exterior, por exemplo, né, o produto da distância do ponto e uma reta que cruza a circunferência, né, que é secante a circunferência, cruza em dois pontos. Então, o produto da distância desse ponto ao primeiro ponto de cruzamento vezes a distância desse ponto ao segundo ponto de cruzamento é igual ao quadrado da tangente, do comprimento do segmento tangente. E, na verdade, né, é uma constante. Se você traçar uma outra reta qualquer secante, ainda vai ser válido o resultado do produto. Deixa eu fazer aqui só para exemplificar, fora desse problema, é a questão da potência de ponto, que é muito importante em caso de geometria, né? O resultado é esse: você tem um ponto P qualquer aqui, você tira uma reta secante aqui, ou tira outra qualquer aqui, vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui chamar de C e aqui de D. A potência de ponto diz que PA vezes PB, ou seja, essa distância vezes essa, é igual a PC vezes PD, essa distância vezes essa, que é igual ao comprimento da tangente. Vou chamar aqui de T mesmo, igual a PT ao quadrado. Tem uma outra tangente que é igual. Tá? Esse valor, esse número PT ao quadrado, é chamado da potência do ponto P em relação à circunferência. Ele só depende, na verdade, da posição do ponto e do raio da circunferência. Pode-se provar que, na verdade, isso é igual ao produto das distâncias. Na verdade, se você passar pelo centro, na verdade, você vai ter que a distância PO menos o raio. Aí eu tenho que fazer a conta de novo agora. Seria, se eu passar pelo centro aqui, vai me dar um certo valor vezes outro. Vai dar, portanto, PO, vai dar a distância PO menos o raio, vezes PO mais o raio. Então isso aqui vai ser a distância, vamos chamar de O ao centro, é PO, a distância do ponto ao centro da circunferência, menos o raio R, vezes o PO mais o raio R. Eu acho que aqui não está cabendo, vou botar para cá, assim. Tá. Pode-se provar isso, ou seja, essa potência, claro que só quando você diz que é igual a tangente, essa tangente aqui, esse comprimento está dependendo do ponto P, da distância onde o ponto P está em relação à circunferência. Mas aqui você pode ver que depende da distância do ponto ao centro e do raio da circunferência. Chama-se potência de ponto. E é isso que a gente está usando, então voltando à nossa figura, deixando isso de lado, é o que a gente vai usar aqui, ó, a nossa figura, para calcular o OA em função do raio. Eu acho que a gente pode até tentar fazer a conta aqui. Vamos ver se vai caber, se a letra não vai ficar pequena demais. O que a gente vai ter então é que OA, né, o que ele quer saber é calcular OA. A gente vai ter que OA vezes OB é igual a PT ao quadrado. Mas PT é A, então isso aqui é A2. Agora a gente vai usar o fato que OB, então nós temos OA vezes OB, o que é? É OA mais AB. E isso vai ser igual a A2. Bom, então vou continuar numa outra folha. Só que AB, nós sabemos que AB é o triplo de OA. E isso é um dado importantíssimo aqui. Ó. Então nós vamos ter que OA vezes OA mais 3OA, que é o AB, é a hipótese, isso aqui é igual a 2. Portanto, nós vamos ficar com OA vezes 4OA igual a 2. E daí nós vamos tirar, tudo isso aqui vai seguindo, né? Vamos tirar aqui 4OA ao quadrado é igual a 2. Daqui a gente tira aqui OA ao quadrado é igual ao quadrado sobre 4. E portanto nós obtemos finalmente que OA é a raiz quadrada, como tudo aqui, todos são números positivos, A, etc. É A sobre 2. Então o valor do OA é a metade do raio. O que a gente deduz é que OA é exatamente a metade do raio, tá? Nessa situação. Esse fato a gente vai usar para o item B em algum momento, tá? Então agora nós vamos para o item B. Vamos relembrar como é que era o item B, que dizia o seguinte, né?
dizia aqui, vamos posicionar tudo direitinho aqui, dizia o seguinte: calcule a razão entre as distâncias do ponto A às retas R e S. Então agora eu vou apresentar para vocês uma outra figura, que a gente vai ter que voltar várias vezes a ela, já com mais trabalhado, com mais pontos marcados aqui, tá? Que é essa figurinha aqui que a gente já fez, tá? Já deixamos ela pronta. Aqui nós estamos marcando o ponto T de tangência, o ponto que eu chamei de Q de tangência, as retas R e S, a circunferência está aqui, eu chamei de C o centro, tá? Temos O, A e B. O que mais que a gente marcou aqui? Nós marcamos de C, eu tirei o raio perpendicular à tangente, tá? E pelo ponto A eu tirei uma paralela, à reta R, e também por A uma paralela a R e por A uma paralela também a S. Por que eu fiz isso? Porque o que eu quero é a razão dessas duas distâncias. Ele diz das distâncias do ponto A às retas R e S. Estão vendo? Eu quero AP, então basicamente o que a gente vai querer calcular é AP sobre a N. É essa a razão, tá? Para quem conhece geometria analítica, isso chama-se o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? É o coeficiente angular da reta. Então AP sobre a N. E isso eu tenho que fazer tudo em função... Bom, a questão que está assim, calcule a razão entre as distâncias, né? Teoricamente, que você imagina que vai ser algo que dependa de A, do raio da circunferência. Mas vocês vão verificar que isso não vai depender do A. Na verdade, se eu diminuo toda a figura, isso intuitivamente falando, você pode pensar assim, se você encolhe essa figura, quer dizer, se você muda o A, essa reta não deve mudar de inclinação, tá? Então, talvez não fique muito claro, quer dizer, se eu mudo, mantenho fixa a figura e diminuo a figura aqui, a circunferência, não fica muito claro que a reta é a mesma. Mas quando você encolhe, tira uma cópia encolhida, você percebe que é a mesma reta, a inclinação não muda. Intuitivamente dá para perceber isso, né? Isso chama-se, esse encolhimento da figura, tá? Pode ser um encolhimento em relação ao ponto O, chama-se uma homotetia, na verdade, tá? Se a gente fizer uma homotetia em relação ao O, tudo vai encolher, mas essa reta vai permanecer a mesma. Vocês vão ver que não vai depender de A, na verdade. Quando a gente fizer as contas, no fim das contas a gente vai chegar num número, tá? Mas isso não está muito óbvio por enquanto. E o que a gente vai usar para fazer essa conta, né? Eu tenho que calcular então basicamente AP sobre a N. Eu já vou escrever isso aqui numa folhinha, né? O que eu vou usar? Com certeza eu tenho que usar um desses dois triângulos retângulos aqui, porque ele relaciona AP com a N, né? O AN está aqui igual a N, o AP igual a N, e com o A que eu conheço. O A é igual a metade do raio da circunferência, o Azinho sobre 2. Então eu tenho já uma relação entre AP e a N, usando o teorema de Pitágoras. Agora, eu tenho que calcular mais alguma coisa que relacione a P e a N, tá? E vocês vão ver que a gente vai trabalhar, por exemplo, o teorema de Pitágoras nesse triângulo CAM. CAM, vocês vão ver por quê. Porque aqui eu tenho o raio A, o CM, vejam bem, o CM, que é nada mais nada menos que o raio menos essa distância, que é o AP, e o AM é nada mais nada menos que o MN, que também é o raio menos essa distância, que é o AN. Então daí eu vou tirar equações que vão me permitir calcular o AM e o AN, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar no triângulo OAP, tá? Então eu vou subir só um pouquinho aqui para manter a figura, né? E vou fazer o seguinte, ó. Aliás, eu vou aproveitar mais o papel, vamos escrever triângulo OAP, né? A gente volta na figura. Triângulo OAP, né? Tá? 2 pontos. Teorema, o que a gente vai usar? Teorema de Pitágoras. Na verdade, nós vamos usar o teorema de Pitágoras 2 vezes. Né? Teorema de Pitágoras. Aqui eu devia fazer assim, teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Eu tenho que OA ao quadrado da hipotenusa, é igual a AP ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, mais o OP ao quadrado. Só que o OP é igual a N, né? Então isso aqui vira AP ao quadrado mais AN ao quadrado, certo? E não se esqueçam que o OA nós já calculamos, o OA era A sobre 2, portanto isso aqui é igual a 2 sobre 4. Então aqui eu tenho uma relação, né?
AP ao quadrado mais AN ao quadrado e A2 sobre 2. Não vamos esquecer que a gente quer calcular, vou escrever aqui, eu devia ter escrito antes, que queremos, o que o problema pede é, queremos calcular a razão entre as distâncias do ponto A, mais uma vez voltando à figura, do ponto A, as retas R e S. Então eu quero calcular AP sobre a N. Quero calcular essa razão, AP sobre a N. Tá? Para fazer isso, de fato eu vou calcular o valor de AP e o valor de AN. E esses valores vão depender de A, mas na razão vocês vão ver que o A desaparece. E o que eu tenho já é uma equação que envolve AP e AN. Tá, mas agora a gente vai para um segundo triângulo, como eu falei para vocês. Nós vamos trabalhar agora num outro triângulo que me permite relacionar também AP e AN, que é o triângulo, e agora eu vou desenhar ele todo aqui, ó. É o triângulo CAM, tá? CAM. Então, triângulo CAM, também, novamente, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, aqui, simplesmente, a gente aplica o bom e velho teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras, novamente, no caso? AC ao quadrado é igual, vou escrever aqui AC ao quadrado, que eu vou escrever AC ao quadrado é igual a CM ao quadrado mais AM ao quadrado, tá? Então é CM ao quadrado mais AM ao quadrado. Bom, AC, vejam bem, AC é o raio da circunferência que vale A. Então o que eu tenho aqui é A ao quadrado igual. Agora, o que é CM? Vamos escrever aqui, ó, olhar na figura. CM é CQ menos MQ, tá certo? Mas CQ, a distância CQ, é o próprio raio de novo, é o raio. Tá? E o MQ é o AP. Então eu já vou escrever direto. O CM é o A, o Azinho, né? Menos AP. Tá? Então CM é Azinho menos AP, tudo ao quadrado. E o AM? O AM é só olhar para a figura, novamente. O AM é o MN. O MN é isso aqui, ó, que é o raio de novo, é o Azinho, menos o AN. Então é Azinho menos o AN ao quadrado. Então reparem que com isso aqui eu já tenho uma equação que envolve AP e AN. Aqui eu tenho outra que envolve AP e AN. Com as duas eu vou resolver o problema, vou achar AP e AN. Então vamos desenvolver isso aqui, né? Vamos desenvolver essa equação. Aqui a gente já pode fazer assim. Então vamos ter que A ao quadrado é igual, elevando lá ao quadrado, é A ao quadrado menos 2 vezes A vezes AP mais AP ao quadrado mais A2 ao quadrado menos 2 vezes A vezes AN mais AN ao quadrado. Tá? Agora aqui eu já tenho alguma simplificação que eu posso fazer, né? E eu vou juntar o AP ao quadrado mais AN ao quadrado que eu tenho da minha primeira equação aqui, ó. AP ao quadrado mais AN ao quadrado é A2 sobre 4. Então, vejam bem, com o que a gente fica aqui? A gente fica com o seguinte. Fica aqui 0, depois a gente arruma isso melhor. Eu tenho um A2 aqui que sobrou, A2. Eu tenho que esses dois somados me dão A2 sobre 4. E agora eu tenho aqui menos 2A, que eu posso botar em evidência, AP mais AN. Tá? Então veja bem que isso é uma equação que vai me levar à soma AP mais AN. Né? Vai me levar a isso. De fato não vai, eu não estou, tudo bem, eu podia pego essa soma, depois eu substituo lá e resolvo, mas eu vou fazer uma maneira um pouquinho diferente. Então vou achar essa soma AP mais AN, né? Passo esse elemento, esse termo para cá. Na verdade eu fico com uma coisa assim, 2A AP mais AN é igual a 2 mais A2 sobre 4, vai me dar 5A2 sobre 4. Daí eu tiro, posso cancelar um A dos dois lados, né? Eu tiro que AP mais AN
é igual aqui, é igual a 5A sobre 8. Então tem um valor para AP mais AN aqui. Agora, claro, então aqui eu posso substituir na primeira equação novamente, posso isolar um deles, mas uma das coisas que a gente pode fazer também é a seguinte, ó, em vez de fazer isso, é uma maneira, claro, tem outra maneira de fazer, é elevar esse termo ao quadrado, e com isso vai surgir de novo AP mais AN ao quadrado, mas vai surgir também o produto AP vezes AN, então eu vou preferir isso por esse caminho. No fim das contas, quando eu elevar isso aqui ó, ao quadrado, vamos fazer isso, elevar esse termo ao quadrado, vamos elevar essa equação ao quadrado, eu vou ter que AP mais AN ao quadrado vai me dar 25A2 sobre 64, né? Mas AP mais AN ao quadrado é AP ao quadrado. Eu vou escrever primeiro os dois quadrados, AP ao quadrado mais ao quadrado primeiro mais o quadrado segundo mais duas vezes AP vezes AN. Isso me dá 25A2 sobre 64. Só que isso aqui de novo me dava A2 sobre 4, né? Então eu tenho aqui que A2 sobre 4 mais 2AP vezes AN é igual a 25A2 sobre 64. E daí eu obtenho 2AP vezes AN igual, passo esse termo para lá e subtraio, né? 25A2 sobre 64 menos, vamos colocar o mesmo denominador aqui, vai ficar, para chegar ao denominador 64, eu multiplico por 16 e vou ter 16 lá, 16A2. Então, na verdade, eu vou ficar com 25, vou ficar com 64, 25A2 menos 16A2, 25 menos 16 dá 9, né? Vai ficar 9A2, tudo um quadrado aqui. Daqui eu tiro, dividindo por 2, que AP vezes AN é 9A2 sobre 64, vamos chegar aqui, 64 vezes 2, tá? Vai ficar 128. Esse é o produto AP vezes AN. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, então eu tenho aqui vamos ressaltar, eu tenho isto aqui e eu tenho isto aqui, ó. Eu vou trabalhar dessa maneira. Eu tenho a soma de dois números e o produto de dois números. Tá? E agora eu escrevo uma equação, né? Uma equação de segundo grau, onde aparece a soma e o produto. Como é que você faz isso? Dado a soma e dado o produto, eu escrevo a seguinte equação de segundo grau. Com o coeficiente do termo de maior grau, 1. Então nós temos a equação, vamos escrever assim, x2, vou colocar aqui na posição, x2, tá? A soma é 5A sobre 8, então eu boto aqui menos a soma, menos 5A sobre 8x, mais o produto. É assim que a gente faz na equação de segundo grau, mais o produto. Opa, puxei errado. O produto está aqui, ó, que é 9A2 sobre 128. Então, mais 9A2 sobre 128, igual a 0. Quando o coeficiente aqui é 1, esse termo com o sinal trocado é a soma das raízes e esse aqui é o produto das raízes. Tá? Agora é só resolver essa equação. Tá? E eu vou ter os dois valores das raízes, que as raízes são AP e AN. Então o que vai ser x? Depois a gente escolhe uma e outra. Bom, usando a fórmula de Bhaskara, eu tenho 5A sobre 8, que é o menos B, né? Mais ou menos a raiz quadrada. Vai ficar uma coisa feia, né? Raiz quadrada desse termo ao quadrado, 25A2 sobre 64, menos 4 vezes 1 vezes esse. 4 vezes aqui vai dar 9A2. O 4 vai cancelar vai simplificar com 128, vai me dar 32, né? 32 sobre 2. Tá? Na verdade aqui é melhor escrever, colocar o mesmo denominador, isso tudo. Eu vou ficar com uma coisa assim, ó. 5A sobre 8, mais ou menos. A raiz quadrada, tudo sobre 64. Tá? Aqui eu fico com 25A2 menos 18A2. Tá? E aqui eu fico com 2. Então 64 já vai poder sair na raiz. Eu vou ficar com uma coisa assim. 5A sobre 8, mais ou menos. Eu também vou ter um 8 aqui, que sai da raiz. 25A2 menos 8A2 me dá 7A2. Na verdade, 7A2, o A vem para fora. 7 raiz de 7A. Tá?
sobre 2. E portanto a gente fica com algo assim ainda, ó. Igual, vamos colocar dessa maneira aqui, né? 8 vem para baixo, 16, eu tenho 5a mais ou menos a raiz de 7. Ou ainda 16, 5 mais ou menos raiz de 7 vezes a. Bom, agora aquela questão, quem é o AP e quem é o AN? Como esse ângulo é menor que 45 graus, o AP é menor que a N. Esse é menor que a N. Então o menor é com sinal negativo. Então daqui a gente tira aqui AP é o 5 menos raiz de 7 vezes A sobre 16. E o AN é o maior, 5 mais raiz de 7 sobre A vezes 16. Finalmente a gente quer o que? A gente quer o quociente AP sobre a N. Então, finalmente AP sobre a N, que é o pedido, é igual a 5 menos raiz de 7 vezes A sobre 16 sobre 5 mais raiz de 7 vezes A sobre 16. E aí o A vai fora. E aqui vocês veem então a independência do raio do raio da circunferência. Nós podemos racionalizar isso aqui, né, para ficar uma expressão um pouquinho diferente, se quiser, multiplicando em cima e embaixo por 5 menos raiz de 7, nós vamos ficar com 5 menos raiz de 7 ao quadrado, e aqui embaixo vai dar a diferença dos quadrados, 25 menos 7. 5 menos 7 dá 18, né? Portanto você vai ter 5 menos raiz de 7 ao quadrado sobre 18. Vou deixar assim, claro, podia desenvolver aqui, mas esse é a razão que nós temos. Reparem que envolve um número aí, raiz de 7, né? É a razão entre as duas instâncias, que é o coeficiente angular daquela reta que a gente aparece no início lá. Ok, pessoal? Então é uma questão de usar o teorema de Pitágoras, basicamente. Tá? É isso aí.